Dando continuidade, nesta aula vamos calcular todos os parâmetros necessários para poder correr com o modelo. Importa referir que esses cálculos serão realizados para os quatro componentes que envolvem o sistema. O modelo que diz que o estresse mecânico não deve exceder um determinado limite C0 exige que hajam limites mínimo e médio, ambas sob forma de intervalo. Também exige que tenhamos coeficientes de variação, bem como fatores de segurança. Serão calculados os parâmetros para a tubulação, para o filtro e para as duas bombas em redundância, preenchendo a tabela ilustrada no slide. Este modelo foi aplicado para calcular a probabilidade de falha do bombeamento nas condições reais de operação. Elucidando, definimos até o momento o sistema de estudo. A posterior, priorizamos um determinado subsistema com base na FMECA. E ainda, com base no subsistema definido, construímos a árvore de falhas. Bom, a partir dos dados de produção ou operação coletados, calculamos os parâmetros necessários dos eventos básicos para poder desenvolver a árvore de falhas quantitativa. Neste momento, vamos dar início à construção da árvore de falhas quantitativa e posterior análise de sensibilidade. Neste caso, temos resultados de operação de 200 horas do sistema. Bom, como o nosso caso é quantificar incertezas sem tornar os intervalos excessivamente conservadores, vamos considerar um nível de confiança de 90%. Vamos considerar ainda um intervalo bilateral, isto é, para 90% de confiança, temos o Z crítico igual a 1,645. Então, trabalhamos com um nível de confiança de 90%, ok? E este corresponde a um Z de para um intervalo para um intervalo bilateral corresponde a um valor de 1,645. Então, este valor nós usaremos para modelar os valores da média e do parâmetro de deslocamento. Então, são esses valores que serão usados para fazer essa modelagem. A partir dos 200 dados de vazão coletados, vamos calcular a média tanto para a tubulação, para o filtro e para as duas bombas, onde a média é igual, a média, nesse caso, para cada componente. Nós aqui temos primeiro a tubulação. Vamos calcular a média para a tubulação, que corresponde à saída na bomba B, onde a média é igual à saída B. E do mesmo modo, para o filtro, temos que a média é igual à vazão do filtro. Para a bomba, o raciocínio é o mesmo, é igual à média para a vazão da bomba A. E por fim, a média da bomba B. Do mesmo modo, calculamos o desvio padrão. Vamos considerar o desvio padrão amostral. Para a tubulação, temos que o desvio padrão amostral que corresponde à saída B, temos o valor
E vamos fazer o mesmo para o filtro, desvio padrão amostral, para o filtro, para a bomba A, e por fim para a bomba B. O erro padrão é igual ao desvio padrão a dividir pela raiz quadrada de n. O nosso n são os 200 dados de vazão. Então, vamos calcular o erro padrão tanto para a tubulação, para o filtro e para as duas bombas. Na sequência, calculamos o parâmetro de deslocamento, que é o valor mínimo possível de ser observado no nosso conjunto de dados para cada um dos componentes, onde o parâmetro de deslocamento para a tubulação será igual à média menos o Z crítico para o nível de confiança de 90%, que corresponde aqui ao lado, o valor está aqui, né? A 1,645 vezes o desvio padrão. Então, calculamos aqui para a tubulação. Vamos repetir os cálculos tanto para o filtro e as duas bombas. Calculamos em seguida o coeficiente de variação ajustado, que é igual ao desvio padrão a dividir pela média menos o parâmetro de deslocamento. Então, repetimos o cálculo para os quatro componentes do sistema. Calculamos a seguir o parâmetro de forma, que segundo a equação é igual a 1 a dividir pelo quadrado do coeficiente de variação ajustado. Então, vamos calcular também o valor do parâmetro de forma para os demais componentes. Então, na sequência, calcularemos também o parâmetro de escala, que é igual, segundo a equação, ao parâmetro de forma a dividir pela média menos o parâmetro de deslocamento, que é o AX. Então, calculamos este valor também para os demais componentes. Então, o parâmetro de escala e o parâmetro de forma, eles são responsáveis por dar forma à nossa distribuição. Vamos perceber isso lá mais para frente. Bom, os valores calculados anteriormente, né, desde a média até o parâmetro de escala, serão utilizados para determinar as tensões mínimas e médias para cada um dos componentes do sistema. Isto é, teremos limites mínimos e médios tanto para a tubulação, para o filtro, para as duas bombas em redundância. O cálculo do limite inferior será efetuado considerando o limite inferior extremo de 1% para AC1 e um limite inferior conservador de 5% para AC2. Daí, temos que AC1 é igual ao parâmetro de deslocamento mais o gama inverso de alfa, que é 1% para AC1, o parâmetro de forma e o inverso
do parâmetro de escala. Repetimos este cálculo de AC1 tanto para o filtro e as duas bombas. Na sequência, efetuamos o mesmo cálculo, mas considerando o alfa de 5%. Então, teremos que o AC2 é igual ao parâmetro de deslocamento mais o gama inverso de alfa, nesse caso aqui é 0,05, correspondente a 5%. Temos também o parâmetro de forma e, por fim, o inverso do parâmetro de escala. Repetimos o cálculo tanto para o filtro para as duas bombas em paralelo. E, por fim, calculamos o intervalo da tensão média, onde MC1 será igual à média menos o Z crítico para 90%. Já temos valor aqui, que é 1,645 vezes o erro padrão, que calculamos lá mais para cima. Então, temos aqui o valor do MC1, que é o valor inferior da média. Então, repetimos o cálculo para o filtro e para as duas bombas. Efetuamos, do mesmo modo, o cálculo do limite superior da média, que é igual à média mais o Z crítico, que é 1,645 vezes o erro padrão. Então, deste modo, também calculamos o limite superior para todos os componentes.